Oi, pessoal! A gente vai conversar um pouquinho sobre população, amostra, viés e acaso. Para isso, a nossa pergunta de pesquisa que a gente vai usar como exemplo é: qual a influência do uso de ECAs na redução da morbimortalidade cardiovascular em 10 anos em relação à mudança do estilo de vida isolada em pacientes com pré-hipertensão? No caso, então, aqui, quem é a nossa população? Pacientes com pré-hipertensão. Qual é a intervenção que eu estou propondo para esses pacientes? O uso de ECA associada à mudança do estilo de vida. Em contrapartida, um grupo de pacientes que vai ser o meu controle, eu vou dar só mudança de estilo de vida, eu não vou dar o IECA, porque o meu objetivo aqui é entender se o IECA funciona para esses pacientes. Então, eu vou deixar um com o IECA e mudança de estilo de vida e outro sem o IECA, só com mudança de estilo de vida, para ver qual grupo vai se comportar melhor. Vale a pena já dar IECA para esse grupo de pacientes? E o O, por fim, redução da morbimortalidade cardiovascular em 10 anos. Vamos para o nosso caso aqui, para a gente poder entender. Tem um total de pacientes com uma condição de interesse. Nesse caso aqui, pacientes com pré-hipertensão. Então, dentre esses pacientes, eu vou tirar uma amostra, ou seja, um grupo de pacientes aqui, que vai ser aqueles que eu vou estudar. Tendencialmente, geralmente, a minha amostra representa a minha população total. Então, por exemplo, se a minha população tem um número mais ou menos ali de pacientes pouco responsivos, vamos supor 30% de pacientes pouco responsivos, tem uns 40% ali de pacientes que tratam mais ou menos, mas que tratam um pouco melhor, que não são perfeitos em adesão ao tratamento, mas que também não são péssimos em aderir ao tratamento. E aí eu tenho ali mais uns 30% que são ótimos, eles aderem ao tratamento muito bem, fazem tudo certinho, fazem exercício físico. Isso tudo tende a se repetir na amostra. Eu teria que ter muito azar para poder pegar só os pacientes que se tratam muito bem ou só os pacientes que não se tratam nada. Mas pode acontecer? Pode. E isso vai afetar o resultado do meu estudo? Totalmente. Meu estudo vai ser outro se eu pegar os pacientes perfeitos só. Meu estudo vai ser outro se eu pegar os pacientes que não vão fazer o tratamento direito só. E meu estudo vai ser totalmente outro se eu conseguir equilibrar isso aí. Na maioria dos casos, a amostra consegue representar em uma quantidade bem parecida, assim, aquilo que é a nossa população. Ou seja, se eu tenho uma certa quantidade de pacientes mais ou menos ali, uma certa quantidade de pacientes que aderem bem ao tratamento, outros que aderem mal, na minha amostra vai tender a ser mais ou menos isso. Nunca exatamente igual à população, mas ela tende a parecer com a população. Eu tiro um pedaço de um grupo, esse grupo ele tende a ser parecido com o grupo inteiro. Seria mais ou menos isso. Eu sei que está meio confuso, mas eu acho que deu para entender. Isso, quando eu pego um grupo, um pedaço desse grupo, e esse pedaço por azar, ou seja, eu não fiz nada de errado para isso acontecer. Ele tem uma característica, por exemplo, de serem pacientes pouco responsivos ao tratamento, eu chamo isso de acaso. Por exemplo, a minha amostra é pequena. Se eu tenho uma amostra pequena, se eu vou escolher 3 pessoas aleatoriamente em 300, a chance de eu escolher essas 3 pessoas e elas não representarem as 300, que elas seriam um grupinho isolado ali com características próprias, é muito maior do que se eu escolher 150. Poxa, eu escolhi 150 pessoas de 300. Provavelmente, dessas 150, eu vou pegar um pouco que não adere ao tratamento direito, um pouco que adere mais ou menos e um pouco que adere muito bem ao tratamento. Agora, se eu pegar 3 pessoas, é muito mais fácil de acontecer de eu pegar só as que aderem muito bem, ou só as que aderem mais ou menos, ou só as que aderem muito mal ao tratamento. Então, quanto maior a amostra, menor a chance de acaso. Mas o acaso, ele é o azar. Ele vai acontecer ali sem você conseguir controlar ele. Por isso que, como ele é o azar, se a gente tenta mais vezes, é muito mais difícil você ter azar 1 milhão de vezes do que você ter azar uma vez só. Então, quanto maior a amostra, você está tentando mais. Então, você diminui o azar, você diminui o acaso. Agora aqui, existe uma segunda possibilidade. Vamos supor que eu estou tratando esses pacientes, que eu estou escolhendo esses pacientes, mas eu estou em um consultório muito bom, que lá só vai paciente que realmente é empenhado, que realmente está preocupado com a própria saúde, e que ele recebeu o diagnóstico de pré-hipertensão porque ele está preocupado com a própria saúde, ele foi num consultório, vamos supor, sei lá, particular para isso, buscar uma assistência à saúde própria, assim, porque ele quer ficar bem.
Esses pacientes, eu tenho uma tendência a puxar para os pacientes que têm uma adesão maior ao tratamento. Ou seja, eu tenho um segundo fator aqui fazendo com que eu tenha pacientes que aderem mais ao tratamento. Eu tenho um viés de confusão na hora de selecionar os meus pacientes. Vamos para um segundo exemplo, idade. Se eu, por exemplo, pego pacientes aleatoriamente, sem errar, sem fazer nada que faça isso, que faça eu ter ali uma seleção de uma idade a mais, outra a menos, eu vou provavelmente ter um equilíbrio. Eu vou ter um equilíbrio da idade da minha amostra em relação à idade da minha população. Mas pode acontecer de não, pode acontecer de por azar eu selecionar só idoso para o meu estudo, mesmo delineando tudo certinho para poder escolher pacientes de idades das mais aleatórias possíveis. Nesse caso, estaria acontecendo a caso. Agora, se por exemplo o meu estudo ele quer avaliar essa situação aqui de hipertensão arterial, de pré-hipertensão, em pacientes com qualquer idade, e ele faz isso avaliando o paciente de uma clínica de geriatria, eu vou ter um viés de confusão enorme aqui, porque a idade avançada vai influenciar no meu tratamento, vai criar uma confusão aqui. Ela vai influenciar na eficácia do tratamento dessa pré-hipertensão. Então, quando eu estou selecionando a amostra e eu tenho um erro sistemático no estudo, ou seja, um problema ali na construção do estudo, por exemplo, fiz o estudo numa clínica de geriatria, na hora de selecionar a amostra, eu estou fazendo um viés de confusão. Tá, selecionei a amostra e agora fui para o meu estudo. Vou dar IECA para um grupo de pacientes associado com mudança de estilo de vida e para o outro grupo eu vou dar só mudança de estilo de vida. Se aqui eu errar na hora de distribuir esses grupos, ou seja, colocar um grupo com uma característica mais específica, outro com outra, e aí eu não consigo delinear bem, ou seja, sei lá, no meu grupo que vai tomar IECA eu coloco só paciente mais velho, e no meu grupo que vai ter só mudança de estilo de vida eu coloco só paciente mais novo. E aí a mudança de estilo de vida talvez ela tenha um resultado muito melhor do que o uso de IECA associado com mudança de estilo de vida. Porque ela é melhor? Não, porque existe uma segunda variável ali influenciando, que é o uso, que é a idade menor, para poder atrapalhar isso aí, para poder fazer com que esses pacientes mais novos, eles tenham um melhor desfecho, ainda que sem uso de IECA. Então, talvez o IECA faça até efeito, mas como o meu grupo com IECA é mais velho, tem uma tendência a um pior prognóstico do que aqueles pacientes sem uso de IECA, que é mais novo, eu vou ter provavelmente um desfecho aí talvez mais equilibrado, talvez eu não tenha um resultado tão bom no grupo que toma IECA. A mesma coisa ao contrário, se o grupo que toma IECA são pacientes muito mais novos do que aqueles que só fazem mudança de estilo de vida, eu vou ter um segundo problema aqui. Poxa, meu paciente que está tomando IECA e ainda é mais novo, ele já tem uma tendência menor de ter mortalidade cardiovascular. Em compensação, aquele que fez só mudança de estilo de vida, se ele for mais velho, ele tem uma tendência maior a ter maior risco cardiovascular só por ser mais velho. Então, o risco aqui, ele não se equilibra. Então, aqui, quando na divisão da amostra eu tenho viés, eu chamo isso de viés de seleção. Por fim, se a forma como eu vou, depois disso, organizar a minha amostra, avaliar esses meus pacientes, ou seja, ver se o risco de mortalidade cardiovascular dele está funcionando, não for adequada, eu vou ter agora viés de aferição. Ou seja, estou selecionando os pacientes, fiz viés de confusão. Estou dividindo em grupo de intervenção e grupo de controle. Estou fazendo viés de seleção se eu errar ali. Se eu errar aqui, depois disso, eu estou fazendo viés de aferição. Se eu errar agora, depois que os grupos já estão divididos, fazendo acompanhamento deles, como que eu erraria aqui? Sei lá, dando a dose errada para o paciente, medindo a pressão dos pacientes errado, calculando o risco cardiovascular dele errado, não fazendo cegamento dos médicos que estão avaliando os pacientes, ou seja, se eles não souberem quais pacientes estão tomando IECA, quais pacientes não estão, eles podem até, se eles souberem, no caso, eles podem até sugestionar, tratar um paciente diferente do outro, e a forma como o médico lida com o paciente pode influenciar no tratamento dele. Então, tudo que depois que o estudo já está em andamento, ou seja, já separei os grupos, o estudo já está andando,
Um paciente saiu do estudo, por exemplo, isso tudo vai ser viés de aferição. A partir dessa divisão dos grupos, análise dos grupos no final, eu vou ter agora as conclusões do meu estudo. Só para fazer, então, a diferenciação final de viés e acaso. Para mim ter viés, eu obrigatoriamente tenho que ter um erro na construção do estudo. Ou seja, tem que ter sido uma coisa que o estudo foi construído de uma forma que fez aquele erro acontecer. Agora, se você não tem nada de errado, mas, por exemplo, por você ter uma população pequena, uma amostra pequena, você acaba, por azar, tendo um problema que é o acaso. Ou seja, por exemplo, o paciente que eu selecionei não reduziu, os pacientes que eu selecionei da IECA não reduziram o risco cardiovascular deles. Mas não porque o IECA não reduz o risco cardiovascular, mas porque esses pacientes, eles já não têm uma responsividade boa à IECA, por algum motivo. Isso seria, por exemplo, aqui, o acaso, porque não é porque eu errei, não é porque o IECA não funciona ou funciona, que eu tive um resultado errado aqui. Mas é porque, por azar, por coincidência, os pacientes que eu selecionei não são adequados, não tem uma resposta diferente do restante das pessoas. E eu reduzo isso fazendo o quê? Colocando mais pessoas no estudo. Por isso que a amostra pequena geralmente é igual a acaso, enquanto viés geralmente é igual a erro sistemático. Acaso nunca tem erro sistemático. Só para fechar, conceito de validade interna e validade externa. Validade interna nada mais é do que quanto que o meu resultado, quanto que as conclusões do meu estudo representam a minha população. Representam a minha amostra, perdão. Representam aquele grupo que eu estou estudando. Eu fiz o estudo certo? Ou seja, o estudo que eu fiz com aqueles meus pacientes, eu medi a pressão deles certo para poder diagnosticar para hipertensão? Eu dei o remédio na dose certa para eles? Eu fiz o cegamento adequado do meu estudo? Aquele meu resultado representa aqueles pacientes? Ou seja, os pacientes tomaram o remédio direito? Ou seja, os resultados representam os pacientes do meu estudo com perfeição? Eu tenho validade interna. Agora, se eu consigo pegar os resultados do meu estudo, ou seja, o meu estudo tem uma população, tem uma amostra boa, meu estudo representa bem aquela população que eu estou estudando, e levar ele, então, para um ambiente externo, levar ele para outras pessoas, para um outro grupo de pessoas e falar assim, olha, pode ser que, como no meu estudo, dar IECA para pacientes com pré-hipertensão reduziu a mortalidade cardiovascular, pode ser que se eu fizer isso nesse grupo de pacientes aqui, funcione também. Isso é ter validade externa. Um grupo de pacientes que não é aquele que eu estudei, eu acreditar que o meu estudo funciona neles. Ou seja, que aqueles meus resultados podem funcionar, pode dar certo nesses pacientes. Então, se os meus resultados são válidos para esse outro grupo de pacientes, legal, ele tem validade externa.